Agora a gente vai falar sobre os tipos de oração. Na verdade, mais para frente, a gente vai estudar sobre os tipos especiais de oração. Então agora a gente vai falar mais precisamente sobre os tipos comuns de oração. Então completa aí por gentileza na sua apostila. O primeiro tipo comum de oração é a famosa oração de confissão. Complete aí. Lá em 1 João capítulo 1, verso 9, a palavra diz que se a gente confessar então o nosso pecado, Deus então vai purificar a nossa alma, vai nos libertar e nos limpar de toda sujeira e todo pecado e toda culpa. E isso só acontece através da oração chamada oração de confissão. O outro tipo de oração é a oração de terapia, oração terapêutica. Filipenses capítulo 4, verso 6, a Bíblia nos recomenda de forma muito intensa, dizendo para a gente não andar preocupado, ansioso por coisa alguma, e ao invés da gente andar preocupado, ansioso, a Bíblia diz que a gente precisa colocar diante de Deus a nossa necessidade, a nossa petição. Como diz o texto, antes em tudo sejam conhecidos os vossos pedidos diante de Deus. E aí depois vem a promessa. Qual é a promessa? A promessa é de que a paz de Deus, que é a paz sobrenatural, segundo a expressão bíblica, a paz que excede o entendimento, aquela paz que as pessoas olham para você e acham que você não teria como ter diante da situação, essa paz ela vem de dentro para fora. É uma paz que trabalha com o seu emocional, que te tranquiliza diante dos problemas. E você só conhece essa paz sobrenatural, só tem acesso a esse tipo de socorro emocional sobrenatural de Deus quando você pratica a oração que a gente chama de oração de terapia, oração terapêutica. O outro tipo de oração é a oração de louvor. O Salmo 71, verso 8, diz assim: a minha boca vai se encher do teu louvor e da tua glória de contínuo. Então, é importante a gente pensar que o louvor, ele é uma maneira de eu me expressar a Deus, é uma expressão a Deus por aquilo que Deus está fazendo, por aquilo que Deus fez na minha vida ou está fazendo na minha vida. E esse louvor, ele não está preso, ele não está atrelado necessariamente à música. A música é um dos elementos de devoção. Eu posso usar a música para louvar a Deus, mas eu posso louvar a Deus sem música nenhuma. Como? Falando com Deus. E na minha oração eu digo para Deus, eu exalto a Deus, eu me expresso a Deus por conta daquilo que Ele tem feito na minha vida e está fazendo. Então quando eu oro a Deus, engrandecendo Deus e agradecendo a Deus e falando com Deus sobre o que Ele está fazendo, sobre a ação de Deus, então é uma oração de louvor. E nesse mesmo raciocínio, a gente tem outro tipo de oração que é a oração de adoração. Então eu também não preciso estar tocando um instrumento, por exemplo, ouvindo uma música para poder adorar a Deus. Então eu posso simplesmente fechar os meus olhos e me expressar para Deus através das minhas palavras. E se nessa minha expressão diante de Deus eu estiver exaltando a pessoa de Deus, não os feitos, não o que Ele tem feito, o que Ele fez, mas a pessoa dele, o que Ele é, os seus atributos, então essa minha oração será uma oração de adoração. O outro tipo é a oração de intercessão. Como a expressão diz, é uma oração que a gente faz para poder nos colocar no lugar de outra pessoa, uma oração que a gente faz no lugar de outras pessoas. Então o livro de Tiago diz que a gente precisa confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros. O último tipo é a oração de petição. É a oração que a gente mais conhece e a oração que não precisa de muita explicação. Quando você chega para Deus e pede alguma coisa para o seu próprio interesse, diferente da intercessão. Então a oração de petição ela não é uma oração equivocada, errada. Não é pecado a gente orar pedindo uma coisa por nós. A gente só não pode pedir só para nós, né? A Bíblia diz que, segundo Jesus nos ensinou, que a gente deve orar pelo pão nosso, né? Então o pão não é só meu, mas também não é só do outro. O pão é nosso. Eu devo orar pelo outro, mas também orar por mim mesmo. Então a oração de petição, como diz aqui o texto de Tiago, é quando você chega diante de Deus e pede alguma coisa. E Deus dá então de forma liberal. Deus dá sem regular aquele pedido, sem ficar entregando migalhas. Ele dá de forma abundante. Oração de petição, esses são os tipos de oração comum.